Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo. Hoje estamos em Sevilha. Vamos fazer um roteiro bem bacana aqui com vocês, mostrar tudo nesse vídeo. E vou começar aqui com o roteiro do quarto. Chegamos agora há pouco, aqui já é a entrada. Logo na entrada eles têm esses dois armários grandes aqui, que dá para pôr casacos, para deixar próximo da saída, né? Porque tá bem frio essa época do ano. Até já coloquei meus casacos aqui. Virando aqui, tem um espelho de corpo inteiro. Até um banquinho aqui para poder calçar o sapato antes de sair. Aqui tem essa sala bem grande, com um sofá, uma mesinha aqui lateral, telefone. Depois de frente aqui essa televisão grandona, uma escrivaninha aqui. Uma poltrona. Amanhã eu mostro a vista da janela, porque agora tá escuro, acabamos de chegar, né? E entrando ali, agora no quarto aqui tem uma escada para subir pro quarto, pra cama. Então, subindo aqui. Uma cama de casal bem grande, escrivaninha de cada lado, tem telefone aqui também. Já deixamos nossas malas aqui. Aqui tem outro armáriozinho com cabide, toalha. E aqui é o banheiro. Uma pia. Essas duchas, né? Banheiro, que é comum aqui na Europa. E aqui o reservado, com o vaso, o bidê. Um secador. E é isso. Bom dia, pessoal. Começando aqui em Sevilha. Estamos atravessando a ponte San Telmo, sentido a cidade de Sevilha. Essa ponte atravessa o rio Guadalquivir. Como é? Guadalquivir. Não, é isso aí. E aqui vocês já podem ver, ó. Ó o rio, que bonito. Ali a Torre del Oro. Essa cidade é bem bonita, bem arborizada, com bastante ciclovia. O pessoal passando direto com patinete, com bicicleta. Olha como é bonita as árvores aqui. Só tem que tomar cuidado que tem alguns trechos aqui perto do rio que a rua é bem irregular, cheia de pedras. Então tem que tomar cuidado para não cair. E aqui estamos chegando na Torre del Oro. Essa é a Torre del Oro, que é um ponto muito importante aqui em Sevilha. Ela foi construída na época que a Península Ibérica era dominada pelos árabes, por isso vocês podem ver que tem muitos detalhes da arquitetura árabe nela. Depois eu mostro com mais detalhes. Uma das suas principais funções era a defesa da cidade, mas ela também já foi usada como prisão, armazém e quartel militar. Hoje em dia ela abriga um museu naval, então tem os ingressos para entrar. Eu vou deixar aqui na descrição o valor do ingresso. E se você subir no topo, tem uma vista linda 360 da cidade de Sevilha e do rio Guadalquivir. E por que o nome Torre do Ouro? Esse nome é porque nos dias que está muito sol, o reflexo da torre no rio fica tão dourado que parece ouro. Então por isso esse nome. Essa é uma das teorias, na verdade, porque a segunda teoria dizem que nessa torre se guardava todo o ouro e prata que eram trazidos das Américas na época das grandes navegações. E agora vamos seguir aqui nosso roteiro, andando pela margem do rio. E nós vamos até a Praça da Espanha.
E esse rio foi o principal responsável por tornar Sevilha uma das cidades mais ricas do mundo no século XVI e XVII, porque daqui saíam as grandes embarcações para os descobrimentos das Américas e dos novos mundos. Então, apesar de Sevilha não ser uma cidade litorânea, a maioria das embarcações saíam desse rio em direção ao mar para ir para as Américas. Então aqui chegava muito ouro, muita prata, e era importante porque, como era longe do mar, 80 quilômetros de distância, ficava uma cidade segura. Agora estamos no Parque Maria Luísa. Esse parque ele pertencia aos jardins do Palácio San Telmo e foi doado à cidade para fazer parte de um dos principais parques da cidade. E ele dá de frente com a Praça da Espanha. Nós estamos chegando ali na praça. Gente, esse parque é muito lindo. Impressionada com tanta beleza. Imagina a praça que eu nem cheguei ainda. Só toma cuidado aqui que tem muitas charretes, ó. Muito cavalo, então cuidado aqui na hora de andar, mas vale muito a visita porque é um lugar muito lindo. Essa praça é muito linda, eu vou fazer um 360 para vocês verem. A gente estava ali, ó, no Parque Maria Luísa, e logo aqui já é a praça. Plaça da Espanha, um dos pontos mais icônicos da cidade de Sevilha e acredito até da Espanha. Essa praça ela foi inaugurada em 1929 para a exposição ibero-americana e ela tem esse formato semicircular que é como se fosse um abraço da Espanha dos países latino-americanos. Hoje em dia você pode ver muitas apresentações de flamenco, né, uma dança típica espanhola que acontece aqui ao ar livre. Tem passeios de charrete. Além dos passeios de charrete que você pode fazer todo o parque, você também pode fazer passeios de barco em volta da praça, que tem 515 metros de canais. E também aqui nessa praça, vocês podem ver esses bancos em azulejo, são ao todo 52 bancos que representam as províncias espanholas. Aqui é a província de Orense. Normalmente tem um azulejo na parede com o nome da província. E no chão tem um mapa de onde fica a província. Ó, em seguida nós temos Oviedo também.
Vou mostrar mais alguns aqui pra vocês. Salamanca. Santander. Agora a gente está aqui no primeiro andar, que tem esse vão aqui com as colunas e uma bela vista da praça. E vocês podem ver que, além dos bancos lá embaixo com as províncias, aqui desse lado também tem o nome da província, o escrito na exposição ibero-americana e esse brasão. E o que é esse brasão? Esse brasão é uma união de províncias, foi um brasão que foi criado especialmente para representar aqui a Praça da Espanha e a exposição ibero-americana. Aqui é a vista do segundo andar. Subiu aqui, uma vista muito linda. Tem uma visão total da praça. E olha que lindo que essa época do ano, as árvores tudo amarelinha, porque estamos no outono, né? É uma pena que os canais estão secos, estão em reforma. Essa cidade ela é bem plana, bem gostosa de andar, tem bastante ciclovia. Inclusive tem aqui as bicicletas para alugar, né? Aquelas que você aluga com QR Code, paga por hora. Só tem que ficar atento porque é o tempo inteiro passando bicicleta, passando patinete, né? Que aqui chama trotinete. E eles vêm em cima, se você estiver no lugar errado, tem que tomar cuidado. Estamos entrando aqui em mais um parque. Tô impressionada com essa cidade, ela é muito linda. É muito gostoso andar aqui. Paramos agora no restaurante para comer. E aqui o preço do cardápio para vocês verem. Se quiser pausar o vídeo aí para ver os preços. Chegando os pratos eu mostro para vocês. Mas aqui tem tapas, a meia porção e o prato. Dizem que esse prato é bem grande para dividir. A gente optou pela tapa e pela meia porção para ir provando várias coisinhas diferentes. Ó, chegou aqui uma porção de queijo de ovelha. E esse aqui é carne de vaca com molho de mostarda. Tem batata, cebola. Chegou as croquetas de jamón com batata. E essa é uma tortilha de camarão.
Podem ver, tudo é em porçãozinha pra gente dividir e provando várias coisas diferentes. Ó, terminamos, tava muito bom. A gente comeu nesse La Sacristia aqui. A conta deu R$ 35,70 para 2 pessoas. Comemos bem, os pratos estavam bem gostosos. Acho que valeu e é um bom preço. Agora vamos seguir em direção à Catedral de Sevilha. O restaurante fica nessa ruazinha bem perto da catedral, ó. Logo na frente aqui já é a catedral. Muito bonitinha essa rua, ó. Vários restaurantes, mesinha, o pessoal todo comendo aqui. E eu acho muito bonitinho, vários pés de laranja pela cidade inteira. É muito bonito. E aqui a Torre La Giralda, que fica junto com a Catedral de Sevilha. E atrás de mim está a Catedral de Sevilha, antiga mesquita do período islâmico, porém depois da retomada pelos reis católicos, ela se transformou em igreja católica. Hoje em dia, ela é a terceira maior igreja católica do mundo, só perde para a Basílica de São Pedro no Vaticano e para a Catedral de São Paulo em Londres. Porém, ela é a maior igreja gótica do mundo. Dentro da Catedral de Sevilha fica o suposto túmulo de Cristóvão Colombo. A estrutura que sobrou da época da mesquita é um minarete que foi transformado em campanário e hoje tem o nome de La Giralda. E uma curiosidade, o minarete era usado para o chamado da oração e precisava subir 5 vezes ao dia, era feito de cavalo. Então, em vez de escada, tem rampas para fazer a subida. Bom dia, pessoal, mais um dia aqui em Sevilha. Ontem, depois que a gente saiu da catedral ali, a gente já não fez mais nada, foi pro hotel, já tava mais tarde. E à noite a gente só saiu para jantar rapidinho, mas acabei não filmando. E agora de manhã, último dia aqui em Sevilha. Já fizemos check-out do hotel, já arrumamos tudo. Vamos aproveitar aqui a parte da manhã na cidade. E depois do almoço a gente volta para Lisboa. Estamos a caminho das Setas, outro ponto icônico aqui de Sevilha. E mostrar um pouquinho aqui para vocês as ruas. As ruas aqui são... Essa cidade é bem gostosinha de caminhar por ela. Tem bastante comércio. Hoje é uma segunda-feira, então tá tudo aberto. A cidade já tá toda decorada para o Natal. Acabamos de tomar café agora nessa La Campana aqui. Parece uma padaria bem gostosa, tem bastante lanches, bastante opções de doces também. E ela foi fundada em 1885, então bem histórica, bem tradicional aqui, com excelente preço e tudo muito gostoso.
setas de Sevilha. O nome original dessa estrutura é Metropol para Sol, porém setas em espanhol significa cogumelo, por isso ela ganhou esse apelido, porque parecem cogumelos gigantes, né? É a maior estrutura de madeira do mundo, formada por aproximadamente 3.000 lâminas, e você tem a opção de subir, onde você tem uma vista 360 da cidade de Sevilha, e também dizem que é o pôr do sol mais bonito da cidade. E também vocês podem visitar o Antiquário, onde tem ruínas romanas totalmente preservadas. Uma dica aqui na cidade é que quando você for comprar souvenir, chaveiro, imã, qualquer dessas coisinhas, atrás das setas tem umas lojinhas que estão bem mais em conta. A gente entrou em várias lojinhas desde que a gente chegou e aqui foi o melhor preço que a gente achou. Já estamos no carro, na estrada, de volta para Portugal. Considerações sobre Sevilha. A gente amou a cidade, é uma cidade muito fofa, bem histórica, bem conservada, bastante lojinhas, bastante ruazinhas assim para sair andando, bem gostosa. Em relação aos pontos turísticos, dessa vez a gente optou por não entrar em nenhum, até porque tem que comprar o ingresso online e não tinha muita disponibilidade. A gente fechou a viagem um pouco em cima da hora e só tinha disponibilidade para hoje de manhã, o que ia ficar muito corrido. Então dessa vez a gente optou por não entrar em nada. Mas já fica a dica, se você for fazer um roteiro aqui por Sevilha, feche com antecedência, principalmente a Catedral de Sevilha e o Real Alcázar, que são duas coisas que compensa muito entrar. Dicas sobre comida. Aqui em Sevilha a gente não achou caro comer, principalmente em comparação com fast food. Às vezes você quer ir para um fast food para economizar, mas para ter uma ideia de valores, no primeiro dia a gente chegou muito cansado, tinha um McDonald's perto do hotel, a gente resolveu ir nele. Gastamos 20 euros em 2 menus simples. E no dia seguinte a gente foi comer tapas e gastamos 30 euros. Isso porque a gente pegou vinho, pegou um pouquinho mais de prato. Então não compensa fast food. Se vem aqui, aproveite as tapas espanholas que você vai comer muito bem e barato. Em relação à hospedagem, a gente optou por ficar um pouco afastado de Sevilha, coisa de 10 minutos de carro, porque nós alugamos um carro, né? Nós viemos de carro para cá. Esse hotel estava bem em conta, a gente pagou 140 euros nas 2 diárias. E em Sevilha tem bastante estacionamento público. Então a gente sempre ia para Sevilha de carro, deixava num estacionamento e depois saía andando. Se você não tiver de carro, esse hotel que a gente ficou, que é o Hotel Ilunion de Sevilha, ele tem um transfer que deixa na porta do metrô, leva e traz para a porta do metrô lá em Sevilha. Mas eu acho que compensa ficar mais no centro, a não ser que você queira muito economizar. Mas ficar ali no centro compensa, porque você já sai, vai andando pelas ruas, tem bastante comércio, bastante restaurante.
Agora são 3 horas em relação ao Brasil. As placas já estão em português. Bem-vindo ao Algarve. Pessoal, depois de quase 5 horas de viagem, porque também fizemos algumas paradas, chegamos em Lisboa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar